Fala galera, bom dia, Guilherme Nascimento aqui de novo, dando continuidade ao programa nessa quarentena aí de coronavírus ou coronavírus. E agora a gente vai falar de biomas, que para você que é meu aluno sabe que essa frente normalmente é trabalhada com outro professor, né? No caso da Tijuca, meu grande amigo Pedro Lemos, e no caso de Botafogo, meu grande amigo Gabriel Rezende. Aí a gente vai dar continuidade aqui na biologia deles, que é a parte de biomas, a parte de ecologia, que por várias razões, inclusive, é um tema muito oportuno de ser abordado agora, né? A parte de biomas, a parte de ecologia de maneira geral. E, cara, primeiro seria interessante se nós definíssemos, né, o que é um bioma. Eu gosto de pensar, eu gosto de repassar para os alunos a ideia de bioma como sendo um ecossistema em uma escala muito mais macro, né? Como se fosse um macro ou um grande ecossistema. Mas, antes de falarmos dessa forma, seria legal a gente pontuar brevemente uma revisãozinha acerca de ecossistema. E quando eu falo em ecossistema, a gente remete, volta àqueles dois conceitos bem básicos que vocês viram na introdução à ecologia. Ecossistema, na verdade, para ecossistema, ou até mesmo para o estudo de ecologia, podem existir diferentes definições de acordo com o autor, né? Mas, em ecossistema precisamente, a gente aborda sempre que seria o conjunto de fatores bióticos e fatores abióticos. Até que super tranquilo, nada de novo para você, de boa. Só que os fatores bióticos são basicamente toda e qualquer forma de vida. Seja um produtor terrestre ou aquático, né? Seja um consumidor, seja o nosso querido decompositor. É fundamental aí na remineralização e tudo mais, né? Na reciclagem de nutrientes. E aí, galera, a questão aqui é a seguinte. Eu tenho os fatores bióticos, que são os seres vivos, e tenho os fatores abióticos, que são aqueles fatores, né, inatos, sem vida, como o próprio termo sugere, que vão ter uma influência direta na manutenção dos fatores bióticos. É aqui no fator abiótico que eu tenho, por exemplo, a disponibilidade de luz. Dos fatores abióticos que eu tenho, por exemplo, o grau de umidade. Umidade, tá, gente? Não é humildade não, mas também tem que ter humildade. Todo mundo. Luz, umidade, temperatura, grau de acidez e por aí vai. E galera, é esse conjunto de fatores, bem como outros, que em diferentes proporções ou alterações vão refletir diretamente nos fatores bióticos. Só que eu falei para vocês, vou apagar aqui rapidinho, que os biomas nada mais são do que um ecossistema em grande ou larga escala, né? Um macro ecossistema, como eu gosto de pontuar. Então, a ideia de fatores bióticos e fatores abióticos, né? A ideia de seres vivos e fatores físico-químicos, por exemplo, que influenciam nos seres vivos, seria o ecossistema, só que numa proporção muito maior. E aí você pega, por exemplo, o Brasil, com uma extensão territorial grande ou pequena. E acertou quem pontuou que é uma extensão territorial grande. Não só grande, galera, muito grande. Nosso país é imenso, lindo, maravilhoso, miscigenado. E, dialogando um pouquinho com a geografia, né, é essa extensão territorial notavelmente significativa, que vai me dar, dentro de um mesmo país, os mais diferentes cenários. Se você varia mais ou menos a latitude, por exemplo, né? O que é latitude? Você vai avaliar a latitude, um determinado ponto, né?
em relação à linha do Equador. E se eu estou mais próximo, lá na geografia a gente vê isso, né? Se eu estou mais próximo da linha do Equador, eu vou falar em radiação solar mais intensa, né? Eu vou falar mais em formações florestais, né? Florestas tropicais, florestas equatoriais, aquela coisa, né? Sol quase que o tempo inteiro, índice pluviométrico alto e tudo mais. Quando você vai se afastando, né, com a radiação solar menos intensa, aí você vai indo para climas temperados até chegar em clima mais frio e tudo mais. E aí é que tá. Você pega um país com uma extensão territorial tão grande quanto o Brasil, por exemplo, né? Aí vamos comparar dois cenários, né? Por exemplo, Rio de Janeiro e Espírito Santo. E vamos comparar uma outra região, Espírito Santo e Manaus. Quem é que tende, atenção, quem é que tende a ter um cenário relativamente mais parecido? Rio de Janeiro e Espírito Santo ou Espírito Santo e Amazonas? E acertou quem pensou Rio de Janeiro e Espírito Santo. Por quê? A gente sabe, justamente por conta, né, da aproximação, né, da localização, a gente sabe que, né, duas regiões tão próximas estão vulneráveis, estão expostas a fatores, por exemplo, abióticos, relativamente parecidos, que vão refletir em fauna e flora, já falando de fatores bióticos, relativamente parecidos também. Os fatores abióticos que estão inseridos, que eu estou avaliando em uma determinada região do Brasil, por exemplo, eles vão ter uma relação direta em que tipo de espécie vai habitar naquela região ou naquele local. Aqui, qual é o bioma, qual é o grande ecossistema, o macroecossistema que varre, digamos assim, o nosso estado, que também pega, no caso, o Espírito Santo? A nossa querida e quase extinta Mata Atlântica. Quando você vai para uma região mais norte, como, por exemplo, o Amazonas, que nós já falamos ainda há pouco, né, o nosso bioma amazônico, eu estou falando de uma influência climática, fatores abióticos relativamente já bem diferentes, o que vai refletir, para mim, em um outro perfil de fauna e flora. E aí, nesse contexto, nesse cenário de fatores bióticos e abióticos, né, de abióticos influenciando os fatores bióticos, né, onde eu tenho, por exemplo, duas regiões relativamente homogêneas, né, relativamente mais parecidas por conta do que nós acabamos de abordar, você começa a compartimentalizar didaticamente esses ecossistemas, classificá-los e estudá-los separadamente. São eles o bioma amazônico, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal, e os pampas. Os principais biomas que normalmente nós pontuamos e abordamos. E aí, se eu vou mais para o Nordeste, ou se eu vou mais para a região Norte, ou se eu venho mais para o Sudeste, ou se eu vou mais para o Sul, a influência climática, por exemplo, em um país com extensão territorial tão grande, tão rico quanto o nosso, tende a variar bastante.
E todos esses fatores abióticos, cada um com a sua individualidade, cria a identidade que você observa em cada um dos biomas. A Caatinga, por exemplo, é um bioma exclusivamente brasileiro. É lá que você mentaliza, observa aquele cenário seco que nós conhecemos, que reflete nas espécies que naquele local habitam. Várias espécies de animais que vão responder a um longo período de seca, animais que são naturalmente muito protegidos contra desidratação, vão ser muito queratinizados algumas espécies, por exemplo. As árvores podem apresentar, a vegetação, perdão, pode apresentar raízes mais profundas, parênquima, aquífero, tudo adaptação que envolve clima seco. E não, a Caatinga de fato é um clima referido como sendo um clima seco. Não o Cerrado. Às vezes você já confunde porque acha o nome relativamente parecido. Quando eu falo, por exemplo, da Mata Atlântica, nosso bioma, né, nosso que eu falo enquanto Rio de Janeiro, a gente sabe que ela passa por outros estados. Quando você fala da Mata Atlântica, por exemplo, a gente fala de um bioma. A gente fala de um bioma com um alto índice de endemismo. Lembra que endemismo vem de endêmico. Uma espécie endêmica, na qual eu pontuo que ela tem uma distribuição endêmica, eu estou querendo dizer que ela só tem registro naquele local ou naquela região. E não é o mesmo que espécie nativa. Uma espécie nativa ela é oriunda, ela é proveniente daquela determinada região. Uma espécie endêmica quer dizer que ela só é encontrada ou habita aquela região. O que para a gente é perigoso. Ou melhor, para esses organismos, seja representante da fauna ou da flora, é uma situação bem delicada, porque se ela só tem distribuição no Brasil, mais especificamente em bioma de Mata Atlântica, se ela for extinta aqui, e a gente sabe que a Mata Atlântica, desde o período de colonização, que a Mata Atlântica vem sendo cada vez mais desgastada em todos os sentidos, né? Cada vez mais desmatada, a gente acaba favorecendo ou contribuindo para a extinção de diferentes espécies. Espécies que até então só estão localizadas aqui. Mas, poxa, tá, entendi, alto índice de endemismo em Mata Atlântica. Maneiro, várias espécies que só tem aqui. Mas por que tem espécies que só tem aqui? Aí voltamos à questão dos fatores abióticos. Todo esse mosaico de temperatura, pH, umidade, grau de acidez, perfil do solo ou coisas do gênero, são muito característicos em Mata Atlântica. E ao longo do curso evolutivo, ao longo de vários anos, foi contribuindo para a manutenção de espécies que de fato só surgiram aqui, ou só se sustentam aqui. Isso ainda falando da Mata Atlântica. E aí, galera, é por isso que a gente sempre está ocupando a Mata Atlântica, no caso, falando pela milésima vez, o que a gente chama de hotspots, pontos quentes, digamos assim, locais que sofrem muito risco de extinção. A gente está sempre nessa listinha. Por fim, a gente tem, por exemplo, o Pantanal, um dos maiores reservatórios hídricos, uma das maiores áreas de extensão de umidade do planeta. Aí eu te pergunto, em um local com uma abundância significativa de água, né, com uma biodiversidade incrível, pessoal, as adaptações que eu encontro no Pantanal, isso tanto para a fauna quanto para a flora, vão ser as mesmas que a Caatinga? E assim, galera, obviamente que não. Aqui eu tenho dois ecossistemas com perfis completamente diferentes. Aqui na Amazônia, por exemplo, eu tenho um bioma com um índice pluviométrico alto. Aqui na Caatinga, o índice pluviométrico já vai ser completamente diferente. Aqui nos Pampas, né, aquela vegetação mais rasteira,
clima mais frio, né, aqueles grandes campos, eu espero encontrar outros tipos de adaptações. E bioma é o tipo de colocação que você, de tema que você estuda tanto em biologia quanto também na disciplina de geografia. Agora, a questão aqui é você saber avaliar ou identificar o perfil de cada um desses ecossistemas, ou melhor, desses grandes ecossistemas que, né, se distribuem pelo nosso país. Quais são os biomas que normalmente aparecem um pouco mais em prova? Por conta do olhar da botânica, de adaptações, né, dos vegetais e coisas do gênero, a caatinga costuma aparecer razoavelmente em prova. Por questões de desmatamento, biodiversidade, extensão territorial do bioma, né, questões político-governamentais, né, até mesmo atuais, a Amazônia também tem sido falada com uma certa frequência. E, por fim, por conta do endemismo e do índice de desmatamento, a gente acaba falando muito também de Mata Atlântica. O que não quer dizer que não possa aparecer para você alguma questãozinha envolvendo, por exemplo, Pampa ou até mesmo envolvendo o Cerrado, bioma no qual a galera, como eu falei anteriormente, costuma confundir com Caatinga, achando que também é um clima seco, o que não é verdade. E aí, galera, eu acho interessante a gente pontuar uma coisa aqui. Quando eu viro para alguns alunos, às vezes, e falo de uma espécie endêmica e tal, às vezes parece ser óbvio, do tipo: ah, professor, se uma espécie só tem distribuição em um determinado bioma, isso pode ser perigoso para a extinção dela, é só a gente pegar essa espécie e inseri-la em outro bioma, levar para outro lugar e ajudar ela a se espalhar lá. Só que a gente tem que considerar ou relembrar que em ecologia, tudo no estudo de ecologia, na natureza de maneira geral, tudo coexiste em um perfeito equilíbrio, né? Você chegar e pegar uma espécie nativa de uma determinada região e introduzi-la em um outro bioma é correr o risco de você alterar todo o equilíbrio daquele ecossistema no qual você está inserindo aquela espécie. Até porque lá ela vai ser conhecida como uma espécie exótica. E a gente sabe que, às vezes, as espécies exóticas podem ser muito prejudiciais para o ecossistema que elas estão sendo inseridas. Né? Lembra? Falta de predador, falta de parasita natural, às vezes abundância de alimento, pode acabar se espalhando muito rapidamente. Aí você, por um lado, está resolvendo um problema de uma determinada espécie, mas está trazendo muitos problemas para vários outros representantes locais. E sim, você pode fazer, tem um termo para isso, né? Reintrodução de fauna e tudo mais, tentar fazer com que a população aumente de tamanho. Sim, você até pode, mas como você deve imaginar, isso é um estudo que deve ser feito com muita cautela, muito minucioso, vai demandar a atuação de biólogos, deve demandar a atuação de veterinários para você ver se você consegue, de fato, realocar naquela região uma determinada espécie sem afetar o equilíbrio do ecossistema. Tá? O que é uma coisa bem relevante de ser falada. Então, galera, a questão aqui basicamente é essa. Nós temos diferentes cenários espalhados pelo nosso país, onde eu tendo a ter regiões mais frias ou regiões mais quentes, regiões que chovem mais, regiões que chovem menos. Dentro de um mesmo bioma, a paisagem pode variar bastante também, né? Você tem, por exemplo, dentro de Mata Atlântica, você tem floresta umbrófila densa, né? Você tem os mangues, você tem o que a gente chama de restinga, né? Quando a gente vai falar de solo mais arenoso, enquanto floresta umbrófila densa você já observa um solo mais argiloso, enquanto no mangue você observa mais o solo lodoso. Mas aí, de novo, aparecendo isso em prova, características de um bioma, pelo olhar da biologia, a gente vai pensar mais em que tipo de adaptação as espécies naquele local habitam tendem a manifestar. Lembra que, por exemplo, no mangue, que você encontra muito em Mata Atlântica, você consegue observar o surgimento de pneumatóforos, né?
aquelas raízes aéreas de crescimento negativo, né? Que conseguem sair para fora do solo para melhor fazer as trocas gasosas, beleza? Então, galera, é basicamente isso. Esse é um olhar geral acerca dos biomas. Fazendo exercício, vocês conseguem identificar melhor como ser explorado em prova. E qualquer dúvida, vocês podem falar com a gente. Valeu? Tamo junto. Um abraço aí para vocês.